sou o Bruno, sou o fundador da Abstra. Eu estou aqui para fazer uma introdução muito rápida sobre a nossa ferramenta. Depois a gente pode ir aprofundando mais cada um dos pedaços da ferramenta, né? Cada uma das funcionalidades que a gente tem. A ideia aqui é que nos próximos 10, 15 minutos você já saia entendendo quais são os conceitos, como construir as suas primeiras automações, como extrair valor de fato da ferramenta. Legal? Bom, então, se vocês repararem aqui, eu estou na primeira tela. Assim que você abre a Abstra e termina de fazer o seu cadastro, né? Ela é a tela da organização. A Abstra divide, né, ela organiza os seus projetos em 3 níveis. Existe o nível da organização, que é basicamente essa tela que a gente está vendo aqui. Dentro de uma organização eu tenho minhas pastas. É nas pastas que na Abstra eu vou fazer o controle de acesso. Então eu consigo, por exemplo, adicionar outras pessoas que tenham acesso aqui, teste@abstra.app, né, e adicionar outras pessoas que possam construir comigo, ou separar, né, em pastas diferentes. Vou criar aqui uma pasta para o time fiscal, vou criar uma pasta para o meu time de controladoria e assim por diante. Legal? Uma vez criadas minhas pastas e dados devidos acessos, é nelas que eu crio os meus projetos. Um projeto na Abstra é basicamente um workflow, né? Ele é um processo no qual você vai automatizar e vai construir lá os diagramas e fazer a programação daquilo que você precisa, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu crie aqui um projeto, vou chamar aqui de entrada de notas. Pode ser qualquer processo, né, que você precise. Dentro da tela do projeto, essa é a tela de gestão desse projeto, né, da automação, onde eu consigo ver os logs de tudo aquilo que aconteceu em produção, né? Eu consigo ver meus bancos de dados, as bases que eu vou criar, as relações entre as tabelas, arquivos que eu consigo gerar ou consumir, né, dentro das automações. Aqui eu tenho todas as integrações que a gente dispõe dentro do nosso marketplace de automações prontas para vocês conectarem suas automações a toda a sua stack financeira, legal? E muito mais, né? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu volto para explicar um pouquinho mais sobre o console, né? Eu vou abrir aqui o meu workflow. Essa é a tela onde eu vejo o workflow que está em produção. Nesse momento eu não vejo nada, né? Porque eu acabei de criar esse projeto, não existe nada publicado. Então eu tenho 2 formas de usar a ferramenta, ok? A primeira forma, para quem é mais técnico, já está acostumado com Python, né, e programação, você pode instalar a Abstra localmente. Então você pode rodar o comando pip install Abstra, com isso você tem a Abstra instalado no seu computador e abrir o editor na pasta de preferência para começar a construir, né? Para quem não é tão técnico, para quem não tem um setup de Python ou não quer montar o setup de Python na própria máquina, você tem a nossa opção de editor online. Então eu vou clicar aqui em abrir o editor e com isso a gente vai subir um ambiente para você de edição. Demora um pouquinho, alguns segundinhos aqui, né, onde eu vou ter uma máquina totalmente alocada para vocês construírem o processo da forma que vocês precisarem. Legal? E uma vez carregado, agora vocês estão dentro da principal experiência, né, da ferramenta, é onde vocês vão passar a maior parte do tempo construindo, né, que é o nosso editor, né? Como é que funciona? A Abstra permite você construir qualquer processo de negócio, né, como um diagrama, um workflow, né? Ou para quem está acostumado com BPM, né? Quem está acostumado com esse conceito de Business Process Modeling, né? É um diagrama de scripts de Python. É programação, mas vocês podem ficar tranquilos para quem não estiver acostumado, porque essa programação vai ser feita basicamente por inteligência artificial, ok? E aí como é que funciona? Aqui embaixo eu tenho uma barrinha onde eu tenho os tipos de estágios do meu workflow. Então, o workflow nada mais é do que um diagrama que eu linko os meus estágios através de transições. E esses estágios podem se comunicar com o envio de tarefas. Vai ficar mais claro conforme eu construo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira construir um processo de aprovação de despesa, né? Como é que funciona uma aprovação de despesa tradicional na empresa? Eu preciso
de uma pessoa que vai fazer a solicitação, alguma pessoa que vai fazer a aprovação, alguma regra de negócio que eu vou aplicar para fazer a aprovação automática ou não, né? E dentro da Abstra eu consigo construir aqui junto com os meus estágios, né? Cada estágio representa um tipo diferente de interação. Então, o primeiro é o formulário. Os formulários, eles são estágios onde um ser humano vai fazer inputs. O nome é autoexplicativo. Então, toda vez que você precisa que alguém faça upload de uma planilha, ou alguém faça inputs manuais, né, ou enfim, qualquer interação com um ser humano de entrada, você constrói dentro dos formulários da Abstra. Os formulários da Abstra são bem diferentes de outras ferramentas de formulário, porque eles são, no fim do dia, scripts de Python. Isso significa que você pode colocar campos dinâmicos, linkar com o seu banco, com o seu RP, linkar com quaisquer sistemas internos que vocês tenham, e fazer com que as opções mudem à medida que a pessoa digita. Vai ficar mais claro conforme eu mostro aqui depois. O outro tipo de estágio são os hooks. Hooks são gatilhos, né, como é a tradução de hooks, que podem ser ativados através de sistemas, né? Então, diferente dos formulários que são seres humanos, são pessoas interagindo com o computador, com os hooks você vai programar para que, ao receber um e-mail, ou ao uma compra aprovada no RP, ou ao um novo cliente fechado, né, no CRM, quaisquer sistemas você pode conectar na Abstra e construir gatilhos que vão ativar, né, a automação a partir dela. Existe um terceiro tipo de estágio que são as páginas. As páginas, elas são versões mais flexíveis, né, dos formulários. Nas páginas vocês conseguem construir quaisquer tipos de interface gráfica que vocês queiram. Muito útil para construir dashboards, por exemplo, de acompanhamento, ou fluxos de aprovação mais sofisticados, ou telas de interação com seus clientes. Eventualmente você quer uma parte do seu workflow exposta para fora da empresa, para, por exemplo, fornecedores fazerem acompanhamentos, cadastros e assim por diante, ou você quer que os seus próprios clientes possam ter algum tipo de portal, né? Então, dentro das pages, né, das páginas, é onde você vai construir essa experiência de front-end. Depois, eu tenho os meus jobs, né, os cron jobs, que são basicamente agendamentos. São neles que eu consigo fazer agendamentos periódicos, do tipo, toda segunda-feira de manhã, vai no meu RP, plota os KPIs do time e joga no meu Teams, joga no meu Slack, joga em um grupo de e-mails, enfim, né? Ou todo primeiro dia útil do mês eu programo para fazer o cálculo da minha folha e fazer o pagamento ou jogar para aprovação o pagamento, né? Eu posso programar o que eu bem quiser. A Abstra é muito flexível porque no fim do dia é uma ferramenta de programação, ok? E por último, né, eu tenho os tasklets. Tasklets são scripts que são executados ao receber uma tarefa. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá de fluxo de pedido de aprovação de despesa. Então, eu começo com um formulário. Eu quero que exista uma tela onde alguém vai fazer algum tipo de input, né, falando o que quer comprar, qual o valor, anexando contratos ou quaisquer tipos de artefatos necessários para o seu processo, né? Se você reparar, assim que eu arrastei para a tela esse elemento, a minha tela se dividiu em 3 partes. Eu tenho na minha esquerda a minha IA, né, que é o meu assistente, que vai me ajudar a construir as coisas. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nele, vai ser o grande protagonista desse vídeo. No centro eu tenho o código, né, a parte da configuração técnica gerada, né, como você pode ver aqui é um script de Python, né, e na direita eu tenho o meu Canvas, né, que é onde eu desenho o meu workflow e eu faço as configurações de mais alto nível. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse formulário e executar. Por padrão, ele vai executar esse script, né, que eu tenho default. Aí o primeiro carregamento é mais demorado mesmo, então vamos esperar aqui. Perfeito. O script default, que vem com um exemplo de formulário Hello World, mas você pode, né, alterar à vontade, né? Aí depois, por exemplo, no meu fluxo, após o preenchimento desse formulário, que eu vou chamar ele de solicitação, citação, eu quero aplicar algum tipo de regra. Então eu posso vir aqui e trazer um tasklet, que é um script onde eu vou executar a minha regra de negócio, né? Então eu vou chamar isso aqui
de validação automática, por exemplo. Aqui eu consigo colocar regras do tipo, se o pedido for a partir de tanto, então escala para alguém, aprova automático, rejeita automático, pede para revisão do financeiro, ou do gestor da área, ou do diretor, né? Enfim, você tem toda a liberdade de construir o processo da forma que você bem quiser aqui dentro, né? E para que a execução de uma dessas etapas ative a etapa seguinte, eu posso adicionar uma transição. Então a transição, que é essa setinha aqui, nada mais é do que a informação de que eu posso enviar tarefas a partir da solicitação para a etapa de validação automática, né? E a partir disso eu posso sair construindo. Por exemplo, depois eu quero que haja um dashboard de aprovação. Aqui, vou chamar de dashboard de aprovação, que é onde o meu gestor vai poder ter acesso, né? Uma outra pessoa, em outro momento, vai ter acesso a todas as solicitações que foram feitas e, a partir disso, ela vai poder aprovar ou não, né? Da mesma forma que o formulário, o dashboard de aprovação, no caso é uma página, não um formulário, mas tem uma interface gráfica em que você consegue construir aqui dentro. Legal? E aí, por exemplo, eu posso ter etapas de aprovação automática, por exemplo, aprovação, ou uma etapa de rejeição, por exemplo, onde eu vou fazer notificações, caso eu rejeite para a pessoa que solicitou, ou pedido de revisão, ou alguma coisa do gênero, né? Rejeição. E aprovação é onde efetivamente eu jogo essa entrada no meu RP, ou eu avanço com quaisquer que sejam os próximos passos, né? Então, por exemplo, eu posso construir aqui meu workflow de tal forma que, uma vez feita a solicitação, eu vou executar esse meu script para verificar se eu devo aprovar, rejeitar ou passar para alguém a aprovar automaticamente. E essa pessoa também vai ter o poder, né, de rejeitar ou de aprovar. E aí, com isso, eu consigo construir o meu workflow, né, ele começa a tomar forma com o desenho do meu processo. Legal? Beleza, mas até aqui eu mostrei como é que é o desenho. Isso aqui até então é só um diagrama, não tem utilidade nenhuma prática, não sei documentar o processo. O grande pulo do gato aqui na Abstract é como você consegue programar. Como você viu, cada uma das etapas aqui, quando eu clico, eu tenho um script aqui no centro, e esse script eu posso gerar com a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu vou construir um outro workflow totalmente do zero aqui. Deixa eu deletar essa etapa aqui. Deletar essa outra, mais uma, essa aqui e, por último, deletar a etapa de aprovação. Legal. E agora vamos construir um fluxo totalmente usando inteligência artificial. Do lado esquerdo, alguns de vocês já devem estar acostumados com ferramentas de chat de LLM, como o ChatGPT, Gemini, Claude e muitos outros, né? Então a dinâmica é muito parecida. A diferença é que aqui ele é um agente. Isso significa que ele não apenas responde às suas perguntas, mas ele constrói, ele testa, ele executa, ele toma ações por você. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui, construa para mim um fluxo de... Vou pegar aqui um fluxo de entrada de notas, como era o nome do projeto que a gente criou, né? De entrada de notas. Deste fluxo... Devo ter uma etapa onde recebo por e-mail os anexos. Após isso, devo ter uma etapa para ler os anexos usando IA. Por exemplo, eu recebi um PDF, né, com a foto de uma nota fiscal, ou a foto de um boleto, enfim. Então eu tenho até que usar IA para classificar primeiro, na verdade, né? Então, usando IA para classificar o tipo de documento. Para o caso de nota fiscal, por exemplo, de serviço, utilize em uma próxima etapa uma outra IA para extrair as informações necessárias para que, em seguida, seja inserido
no meu ERP esse novo pagamento, por exemplo. Novo pagamento. Ele está pedindo aqui para eu aprovar, né, as notificações. Isso aqui é muito útil porque a inteligência artificial ela leva um certo tempo para processar as informações, para construir o código, né? Eu posso deixar ele rodando aqui e fazer alguma outra coisa e eu vou ser notificado assim que a IA pedir alguma aprovação ou terminar o que quer que ela esteja fazendo. Legal? E aí, como eu comentei, muito parecido com as outras LLMs, né? Ela entendeu o que eu estou pedindo aqui e ela vai começar a atuar em cima, né? Só que, diferente das outras, ela é especialista em processos, ela é especialista em Abstra, o que significa que ela vai saber entender não só a nossa documentação, mas quais são todas as integrações disponíveis, qual o seu modelo do banco de dados, quais são todos os códigos que você tem aqui, quais erros você teve enquanto construía, quais erros você teve após a publicação da aplicação, né? Então, essa inteligência artificial vai funcionar como se fosse um desenvolvedor, né? Ou um time de desenvolvimento que está aqui para ouvir as suas especificações e construir junto com você esse workflow, seja uma automação, seja o dashboard, seja o sistema que você precisa construir. Legal? E aqui eu vou esperar um pouquinho a IA trabalhar por cima, né? Agora ela acabou de entender a documentação, agora ela sabe tudo que ela precisa para fazer a construção. Agora ela vai olhar se eu tenho tabelas, né? Se eu não tiver, ela vai criar essas tabelas no banco de dados, então ela vai subir um banco de dados para mim. Ó, repare aqui que ela está criando, né, a tabela. Se vocês repararem aqui, eu vou até abrindo uma outra aba para vocês verem, né? Aqui o console cloud, né? Dentro da minha seção de tabelas, né? Eu não tenho nada aqui. Daqui a pouco, eu não tenho nada aqui. E daqui a pouco ela vai construir, né? Ó, diz que construiu com sucesso. Então, se eu voltar e dar um refresh nessa página, ela criou uma tabela de documentos de entrada, por exemplo, né? E aí essa tabela eu posso estruturar, né, as informações, guardar, armazenar, usar para o que eu quiser. Voltando aqui para o editor, né, agora ela está adicionando as próprias etapas, né, os estágios do workflow. Se eu cliquei aqui, né, para dar um zoom, para centralizar o conteúdo na tela, e agora eu posso ver que ela criou esse hook, ou seja, um gatilho ativado pelo meu e-mail. Ela criou esse tasklet, um script que vai processar a informação que a etapa anterior me enviou como uma tarefa. Tem uma tarefa de, ao receber o e-mail, fazer a classificação. Depois, ele envia uma tarefa de extrair as notas, caso seja NFSE. Eu poderia ter um fluxo alternativo, se for um boleto, um fluxo alternativo, se for um invoice, e assim por diante, né? Depois disso, ele vai novamente para uma tarefa de inserir o pagamento no ERP. Eu fiz, a título de exemplo aqui, um fluxo extremamente simples, extremamente trivial, com o objetivo apenas de ilustrar o mecanismo, né? No caso real, você vai construir um workflow muito mais complexo, porque você vai verificar se há duplicatas no ERP, você vai verificar se a nota corresponde com o contrato, você vai poder colocar todos os tipos de checks, né, de governança, né, e de controles necessários para o seu processo funcionar de forma fluida. Legal? E aqui ela vai construir o código, né? Enquanto ela constrói esse código, eu posso voltar aqui para o meu ambiente de cloud, aonde eu vou mostrar para vocês, né, as outras partes legais. Então, por exemplo, uma parte muito relevante, uma funcionalidade muito relevante do nosso produto são os conectores. Os conectores basicamente são integrações prontas que você pode usar para puxar informações ou fazer alterações em quaisquer sistemas que você tenha dentro da sua stack financeira, né? Dentro do seu ferramental. Por ser Python, em tese você pode conectar em o que você bem quiser. No entanto, integrações financeiras costumam ser mais chatinhas. Ter acesso ao banco costuma ser mais difícil. Ter acesso ao Google Sheets, ao Calendar, costuma ser mais difícil. Então foi por isso que a gente construiu um set de integrações prontas que você pode pré-utilizar. Eu preciso emitir uma nota, sei lá, de São Paulo
eu tenho integrações aqui com o Cefaz do governo, se for uma nota de produto, com a nota paulistana, se for uma nota de serviço. Não, eu quero, na verdade, integrar com a nota de Fortaleza ou a nota de Salvador e assim por diante. Eu tenho, né, as minhas integrações prontas. Não só com nota, eu tenho todos os RPs. Se eu quero integrar com SAP, se eu quero integrar com NetSuite, se eu quero integrar com a TOTOS, né, com Proteus e assim por diante, né? Meios de pagamentos, integrar com Stripe, Adyen, Pagar.me. O volume de integrações aqui é bastante grande e a gente adiciona novas integrações muito rápido com o tempo. Então, a maior parte dessas integrações, a grande maioria, foi feita on demand, né? Sobre pedido dos nossos clientes. Um cliente precisou de integração com o banco da Clara, a gente não tinha, a gente integrou muito rapidamente e adicionou aqui. Você pode precisar de outro banco que eventualmente não esteja aqui. A gente já tem os principais, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, né? Mas, eventualmente, você tem algum outro banco menor ou algum outro sistema, é só falar com a gente, faz parte da nossa entrega de valor, garantir essas integrações seguras e fáceis, né, para você e o seu time. E aí, voltando aqui para a experiência da edição, eu noto que ela está me pedindo para aprovar essas alterações. Então, repare que ela efetivamente construiu o meu código, né? Eu posso verificar manualmente aqui, aprovar um por um, né? Então, por exemplo, eu vou aprovar essas alterações aqui e ele vai continuar trabalhando em cima. Existe uma possibilidade de, dentro da sua IA, você configurar autoaprovação, né? Então, modo de aprovação automática. Esse é um modo que você tem que usar com bastante cautela, porque com isso a inteligência artificial vai ter liberdade de sair criando, removendo elementos dentro do seu workflow à vontade, perfeito? Então, por exemplo, eu vou ativar aqui para vocês verem o que acontece após as próximos pedidos de aprovação. Mas basicamente ela vai entrar em piloto automático e construir o meu processo até o final. Legal? Uma coisa legal aqui também, se você reparar na tela, na parte inferior, eu tenho uma aba de execuções, onde eu consigo ver todas as execuções, né, que foram feitas a caráter de teste, né? Posso ver os logs das aplicações, posso ver as tarefas que foram pendentes, eu consigo salvar versões aqui, por exemplo, versão teste, né? E uma vez salva, eu posso, caso eu cometa algum erro, quebre alguma coisa no meu workflow, voltar para elas. E uma vez feito isso, tudo pronto, eu posso simplesmente clicar em publicar. E ele vai montar a aplicação que eu acabei de construir, colocar ela em produção, o que significa que você vai conseguir disponibilizar esse link com controle de acesso e segurança devida para todo mundo na empresa, né? Eu posso entrar em muito mais detalhes a partir daqui, mas eu acho que esse é um overview muito legal, assim, que já mostra um pouco sobre a introdução de como funciona e a gente se vê em breve. Obrigado, pessoal.